aconteceu em outros momentos de a gente ter algum tipo de problema técnico. E aí, dia desse, eu fiquei bem meia hora falando feito besta, achando que estava transmitindo e não estava. Então, se acontecer alguma falha, por gentileza, mandem alguma mensagenzinha no WhatsApp, no nosso grupo, ou alguma coisa que acontecer, né? Eu estou abrindo aqui meu celular e ele vai ficar aqui à mostra para mim. E eu vou começar e peço autorização a vocês para falar de pé. Agora, Maria, ficou ruim, né? A iluminação. Vou apagar aqui. Agora ficou escuro, será? Ficou ruim. Vocês me veem bem? Posso, apesar de que eu vou projetar os slides, né? Então, na prática, não vai fazer essa diferença do mundo todo, não. Vamos lá. Pessoal, não estou vendo mais vocês, mas vocês estão vendo os slides que estão sendo apresentados? Sim. Pronto, beleza. Então vamos começar, né, gente? Essa semana, nosso curso, conforme já explicado, ele é dividido em semanas, né? E aí a gente vai hoje ter a nossa segunda semana. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre conceitos gerais de direito e eu vou, inclusive, levantar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, em fim de aquecimento, é muito importante que a gente lembre que estamos num curso técnico subsequente em administração. E o que a administração estuda? Organizações. E o que são organizações? Retomando aquele conceito que eu coloquei no quadro para vocês. Organização é uma construção social, histórica, complexa, dinâmica e contraditória, com autonomia relativa em relação aos seus membros. Perceba que esse conceito é chave para as nossas discussões. Essa autonomia é relativa porque nós não dominamos as pessoas que trabalham conosco em absoluto. E isso passa longe de ser um problema. Na verdade, é uma das magias da administração. Ela media essencialmente interesses, ela sistematiza o uso de recursos, ela lidera pessoas e gerencia coisas. E aqui está a maior dificuldade que qualquer administrador tem. Ele é essencialmente um gestor de interesses. Ele concilia interesses de grupos. E ele faz isso a partir da eficiência dos recursos que ele tem em nome da eficácia para os objetivos institucionais. Eu vou precisar parar a nossa apresentação para autorizar mais alguém a entrar na sala. Quem é? É a Brenda. Está autorizada, Brenda. Vamos lá. Eu acho que isso aqui eu vou precisar fazer isso algumas vezes, mas faz parte, né? E aí, turma? O que acontece? Por que isso é tão difícil? Porque nós temos muita dificuldade de convivência conosco mesmo. E até brinquei com vocês em sala de aula, estou só fazendo uma revisão geral. Se é difícil lidar conosco mesmo alguns dias, a despeito disso, a gente ainda tem que lidar com outras pessoas. Outras pessoas que, assim como nós, são agentes de necessidades, agente de desejos, agente de coisas que talvez sejam difíceis de serem gestadas. Mas o fato de serem difíceis não significa que é impossível. Mas aqui entra uma das particularidades para a prática do administrador, considerando que existem valores individuais que precisam ser coordenados em nome coletivo, esse exercício necessariamente vai passar por dificuldades práticas. Explico. Você, enquanto gestor, enquanto administrador, sempre vai ser responsável por tomar algumas decisões que desagradarão alguns grupos e agradarão talvez outros. E o que você tem que se pautar é o teu objetivo enquanto administrador. Você não responde apenas a grupos. Você está lá em nome dos objetivos da organização que você representa naquele momento.
E a gente volta, inclusive, para o conceito de administração e administrador. O administrador será o AD, aquele que tem tendência, direção, e minister, é como se fosse um subordinado de outro. Em outras palavras, eu quero dizer que o administrador, essencialmente, vai ser aquele responsável por gestar coisas, liderando pessoas, em nome de objetivos organizacionais. Que são organizações? Expliquei lá atrás. Construções sociais dinâmicas, contraditórias, complexas, que variam em tempo e espaço. E o que eu estou querendo dizer com isso? Isso é um jeito bonito de dizer que há contradições naturais no exercício do administrador, porque haverão decisões e situações que elas só se aplicarão em um determinado contexto específico. E em sala de aula com vocês, eu exemplifiquei isso a partir de uma ideia de negócios. Você começou a tua empresa lá na Bica, funcionou, sucesso total, você montou a mesma estrutura, o mesmo perfil de funcionários, o mesmo perfil de produtos, aqui no centro de Tabuleiro do Norte, deu errado, você quebrou. Por quê? Justamente por essa situação que eu coloquei para vocês. A administração, ela não é uma ciência exata. E aí, há uma série de discussões se ela figura mais como arte, se ela figura mais como instrumento político. O que diabos a administração é? Ela é um mix de todas essas coisas. Porque nós somos a sociedade das organizações. Nascemos em organizações, nascemos nos hospitais, crescemos nas escolas, trabalhamos nas empresas e até quando a gente morre, a gente vai para uma organização chamada cemitério. Estas organizações classificam-se em tipologias sociais. E explico o que eu quero dizer com isso. Esse slide que vocês estão vendo aí na tela de vocês exemplifica isso a partir de 3 categorias. O primeiro tipo de organização é o que nós chamamos de Estado. E no Brasil, nós vivemos no Estado Democrático do Direito. Significa dizer com isso que todas as nossas práticas são regulamentadas por uma legislação. Nós vivemos e nos pautamos a partir de um sistema jurídico. E explico, esse sistema jurídico, inclusive, ele crava que nós vivemos em regras que foram definidas por representantes. Eu expliquei para vocês no nosso encontro anterior que existem 3 tipos de representantes, os 3 poderes da nossa República. Executivo, que arrecada tributos e administra esses recursos, transformando eles em serviços. Legislativo, que faz as leis e fiscaliza o executivo, e judiciário, que existe essencialmente para dirimir conflitos potencialmente que podem acontecer entre estes agentes. Existe ainda o judiciário, que é responsável por gestar conflitos, né? E aí, essa estrutura social, ela tem a ver com a classificação dentro do Estado. Mas, além desse Estado, existem outros entes. Existe, nesse nosso lado, acho que à direita da tela de vocês, estará o mercado. Quem é o mercado? Empresas, instituições com fins lucrativos. Essas instituições são as famosas empresas. Sociedade civil organizada é uma outra coisa que eu explico já já. Mas enquanto empresa, enquanto mercado, pense em agentes econômicos que agem em nome do lucro. E eles são importantes por uma série de razões que, se eu não conseguir me aprofundar hoje no nosso encontro presencial, eu conseguirei. Então, nós temos o Estado, que regulamenta o funcionamento social, prestando, inclusive, serviços e atuando em situações em que essa vivência coletiva não é fluida. Quando tem um conflito entre partes, quando interesses se chocam, o Estado age diretamente. O mercado existe para as transações comerciais. E quem é a sociedade civil organizada? Quem? Bora, me ajuda. Quem é a sociedade civil organizada? Alguém aí, gente? Eita, menino, que eu estou sozinho aqui, é? Deixa eu até tirar esses slides aqui. Não.
A organização, a sociedade civil somos todos nós, no caso, né? Lisoneide, obrigado pela fala. Já pensei que eu estava numa sessão espírita sozinho. Vamos lá. Sociedade civil organizada. O que acontece? Você tem o Estado, você tem o mercado e a sociedade civil organizada, elas serão quem, de certa forma, nem é Estado, nem é mercado. Aqui eu estou falando de instituições sem fins lucrativos, eu estou falando de ONGs, eu estou falando de associações, associações de bairro, agentes que, de certa forma, nem são representações oficiais do Estado, nem representam o mercado em absoluto. É como se fosse um meio termo. Naturalmente, alguns de vocês podem surgir uma dúvida que paira a cabeça de todos quando esse assunto vem à tona. Se existe o Estado, se existe o mercado e existe a sociedade civil, será que não tem um intermédio entre dois desses, por exemplo? E a resposta é sim. Existem instituições que tanto são estatais quanto agem para o mercado, ou no mercado, não necessariamente para o mercado. Explico. Vamos pegar um exemplo como a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um órgão estatal que tem atuações diretas dentro do mercado. Vamos pegar um outro exemplo, Correios. Correios é uma instituição estatal que tem atuações, que tem uma relação direta tanto com o mercado quanto a sociedade civil. Agora vamos pegar um exemplo ainda mais intrincado entre mercado e Estado. Petrobras, Banco do Brasil, são instituições que elas têm dentro da sua composição societária uma parte tanto privada quanto uma parte pública. Na prática, isso significa dizer que em algumas situações essa estrutura social ela se mistura, mas de maneira mais macro, nós temos o mercado atendendo essas questões que são mais relativas a trocas, a sociedade civil organizada atendendo mais aspectos, vamos dizer assim, subjetivos, né? Que aqui a gente tem igrejas, a gente tem ONGs, a gente tem associações, instituições em que até você pode se realizar, se transacionar comercialmente, mas elas em absoluto são isso. Elas existem para atendimento de interesses específicos de grupos ou objetivos mais gerais. E tem o Estado que faz o quê? Ele regulamenta como tudo isso ocorre. Mas sempre temos que ter em mente que a nossa disciplina é aspectos legais de micro e pequenas empresas. E aqui a gente entra no para que as nossas normas existem. Inclusive, dentro do nosso fórum, o questionamento que eu passei para vocês foi nesse sentido. Como é que seria o mundo sem o direito? Eu ouvi aqui que alguém fez alguma pergunta no chat. Vocês querem comentar? Ah, foi a Elisoneide que abriu a mão. Aí ela levantou a mão. Pode falar, Elisoneide, fica à vontade. Pronto. Agora me tira uma dúvida. Quer dizer que o que é a sociedade civil organizada é o que chamamos o terceiro setor, que você colocou aí no slide? Perfeito. É ele mesmo. É dele mesmo que eu estou falando. Por Pronto. exemplo, voluntários. Por exemplo, associações comunitárias. Imagina que você cria uma associação de bairro. Essa associação vai fazer parte do que a gente chama de terceiro setor. Ok? Esclareci, Lisoneide? Sim, agora eu compreendi. Obrigada. Valeu. Gente, deixa eu só pedir uma coisa a vocês. Nosso próximo encontro síncrono, eu vou tentar conseguir uma segunda tela, porque facilita muito o meu trabalho. Eu posso até fazer melhor, agora que me ocorreu uma coisa que pode me ajudar bastante. É eu usar uma segunda tela. Pronto, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Ih, lascou. Sim. Sim. Quando eu tentei entrar, ele me derrubou do áudio aqui da primeira. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar entrar com outro e-mail, que aí eu consigo ver melhor.
Vocês me ouvem ainda? Sim. Pronto, Sim. agora eu acho que vai ficar melhor, porque eu estou aqui no celular e olhando aqui para os meus slides. Menina, lascou aqui. Minha neve, peraí, rapaz. Deixa eu sacanalhar meu rolê. Enfim, gente, eu vou perder um tempo muito precioso aqui. No nosso próximo encontro, eu vou tentar uma segunda tela. Se não vai dar certo, não, vamos lá. Vamos com o que tem. Eu estava conversando com vocês sobre para que existe o direito. Inclusive, é a nossa pergunta fundamental lá no fórum. E eu fiz até uma indicação de um filme, né, para vocês, como é que seria o mundo sem o direito. E ele existe essencialmente desde que o mundo é mundo. O código jurídico mais antigo que se tem notícia é o que se chama de Código de Hammurabi. Ele era o que nós chamamos hoje de lei de talião. Era aquela lógica do olho por olho, dente por dente. Se você, por exemplo, ferir alguém, você será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E são alguns ditados que a gente repete até hoje, que eles têm essa raiz histórica. Eles surgiram de um momento em que as sociedades eram um pouco mais complexas do que aquele tema de convivência nas cavernas, que é aquela época de convivência nas cavernas, mas bem menos complexas do que, por exemplo, a sociedade industrial. Ela precisava de um código que regulasse as ações, porque desde aquele tempo, na verdade, desde sempre, desde que o homem sapiens sapiens começou a, de certa forma, ter uma interação maior e um entendimento de sociedade maior, ele começou essa lógica de precisar de um sistema que regulasse o que ele pode e o que ele não pode fazer. E as leis existem para isso. As leis existem numa resposta bem simples que você daria ao seu filho de 5 anos. A lei existe para que você não machuque o coleguinha. A lei existe para que você consiga conviver melhor em grupo. E se isso não convence, é só você lembrar de algumas pessoas que naturalmente você conhece e essas pessoas não sabem viver em sociedade. Elas, por exemplo, estacionam em fila dupla, elas, por exemplo, bebem e dirigem, elas, por exemplo, fazem uma série de coisas que prejudicam a vida em coletivo. E, antes que você fique com raivinha de mim, porque às vezes nós somos essas pessoas, é muito bom lembrar também que uma das funções da lei relaciona-se com nos protegermos de nós mesmos. Lembra do que eu falei sobre a organização no início da aula? Nós temos desejos individuais, necessidades individuais, dúvidas individuais, valores individuais. Tudo isso junto dá uma cachorrada gigante. A legislação existe para nos proteger de nós mesmos, porque muitas vezes sucumbimos a nossas próprias vontades, como, por exemplo, de furar uma fila, como, por exemplo, jogar um lixo no chão, como, por exemplo, de coisas que certamente vão tornar o convívio coletivo mais difícil, mas, às vezes, o receio por ser punido faz com que a gente haja em outro sentido. Existem 2 tipos de direito no Brasil. É o que a gente chama de direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo, ele é claro e evidente, são as normas escritas. É o que a gente chama no Brasil de código jurídico. O nosso código jurídico, ele é positivado. Deixa eu só esclarecer para vocês. Todas essas palavras bonitas que eu acabei de dizer, elas significam simplesmente que no Brasil as regras são por escrito. Elas não são orientadas em fulano diz que não pode. Existe um código e esse código diz o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Existe ainda o direito subjetivo. Explico do que se trata isso. É a nossa possibilidade de colocar o direito objetivo em prática ou não. Deixa eu tentar traduzir isso de uma maneira mais clara. O Código Civil, por exemplo, ele é claro em dizer que você, se for cobrado indevidamente, você vai ter direito a receber aquele valor duplicado e corrigido pela inflação. Explico. Imagine que aquele banco cobra um empréstimo que você não fez. Pelo Código do Consumidor, você tem direito a receber o dobro daquele valor corrigido
em juros monetários, juros legais e correção monetária. Aí, o que é que acontece muitas vezes? A despeito disso, a gente tem aquela famosa lei do menor esforço. E a gente muitas vezes opta por deixar isso para lá. Não, isso não vai dar nada, isso é tanta dor de cabeça, é negócio de justiça. Eu não vou atrás disso, não. Direito subjetivo nosso. É possível desistir de coisas que nós teríamos direito. O direito objetivo é aquilo indiscutível, em que você tem, de fato, a possibilidade de colocar em prática ou não, mas o direito subjetivo é a nossa faculdade, ou seja, a nossa possibilidade de dizer, eu não quero isso não, deixa para lá. Ok? Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Sim. Massa. Vamos para direito público e privado, que é outro conceito importante. Qual a diferença entre o direito público e o direito privado? Dia desse, meu filho estava me perguntando o que era uma coisa privada. E aí ele estava naturalmente pensando naquele local em que nós fazemos nossas necessidades. E eu estava explicando para ele que não necessariamente, principalmente quando nós falamos de leis. O direito privado diz respeito à nossa relação entre pares, a nossa relação entre iguais. Eu e vocês que estão me assistindo agora, nós somos iguais. Nós temos uma relação em que eu sou um cidadão e vocês também são. Todos nós somos agentes de direitos e deveres enquanto cidadãos. Isso é o direito privado. Você aí na sua casa, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Em outras palavras, se não existe nenhuma normativa dizendo que você não pode cortar suas unhas enquanto assiste minha aula, você pode sim cortar suas unhas enquanto assiste minha aula. Isso é uma faculdade que vocês têm, ou seja, uma possibilidade, um poder que vocês têm. Quem age enquanto cidadão faz tudo o que a lei não proíbe. Tá claro até aqui? É diferente do direito público. No direito público, nós temos os agentes públicos. E eu, enquanto falo para vocês nesta aula, nesse momento, eu estou representando o IFCE enquanto professor do IFCE. Então, a minha relação é de uma prestação de serviço público, uma prestação de serviço educacional. Eu estou agindo enquanto agente público. E aí, você tem isso todos os dias. Por exemplo, quando alguém coleta o lixo da sua casa. Por exemplo, quando você vai num posto de saúde, quando você é eventualmente atendido por alguém num ente público. Essa relação do direito público ocorre por meio da prestação desse serviço. É o que eu falei alguns slides atrás sobre o primeiro setor. O direito público funciona de uma maneira diferente do direito privado. Se no direito privado você pode cortar suas unhas enquanto assiste minha aula, porque não tem nenhuma normativa proibindo isso, no direito público, eu, enquanto agente público, só posso fazer o que a lei permite. Explico. Eu não posso fazer algo que não está previsto em alguma regra da nossa legislação. Então, as ações do primeiro setor, elas são um pouco mais amarradas do que as ações do segundo setor. Em outras palavras, enquanto tudo que não é proibido por lei é possível ser feito pelo mercado, no primeiro setor, no Estado, só é possível fazer o que já é terminantemente permitido na legislação. É por isso que em muitas situações a gente fala dessa maneira que hoje virou até chacota, né? Ah, isso é muito burocrático. Ah, isso aqui não funciona. Porque, de fato, as coisas no serviço público são mais lentas, já que o serviço público, ele ocorre a partir de autorizações da legislação. Vocês querem um exemplo prático? Na nossa aula de quarta-feira, eu até comentei com vocês que a gente está com algumas limitações de orçamento. Por quê? Porque a lei orçamentária ainda não foi aprovada
ainda em 17 de fevereiro de 2025. Não sabemos o orçamento do que vai regular todo ano. Por quê? Porque sim. Infelizmente, eu não tenho uma resposta justificável para isso. O fato é que os nossos queridíssimos deputados não aprovaram o nosso orçamento. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza. E aí, a gente entra no direito positivo. Existem ramos específicos do funcionamento. Aqui em administração, a gente tem grandes áreas. Eu acho que eu até mostrei para vocês em um slide nosso. Você tem o marketing, você tem a gestão de pessoas, você tem a administração financeira, você tem a logística. O direito não é diferente nesse sentido. Ele tem, inclusive, muitas grandes áreas. Você tem o direito constitucional, que é o guarda-chuva de todos os outros tipos de direito. Direito administrativo, tributário, processual, penal, eleitoral, internacional, civil, comercial, ambiental. É um catatal de legislações possíveis. O Brasil é um país em que funciona o direito positivo. Positivo não adjetivando o nosso tipo de direito, né? Não estou dizendo que ele é bom, mas é fato que tudo que é legal, tudo que está em nossa legislação, está em algum código jurídico já definido. Vocês vão ter acesso a esses slides e vocês vão ver mais ou menos o que é que cada um desses ramos estuda. Mas o fato, e a maior distinção que a gente tem que fazer aqui, é a diferença entre o direito público e o direito privado. O direito privado tem a ver com interesses particulares. É você que está vendendo uma moto, é você que está vendendo um carneiro, é você que vai comprar pão. Essas relações mais micro e mais cotidianas do nosso dia a dia. É diferente de coisas que são de interesse geral, em que o Estado precisa meter a mão. Por exemplo, meter a mão do ponto de vista de fazer acontecer, tá, gente? E aqui eu estou falando, por exemplo, do direito internacional, que regula como dois países vão ter trocas comerciais. E aqui, naturalmente, vocês vão perceber que tem uma mistura entre alguns tipos de leis. Você pode falar, por exemplo, de outro tipo de direito, que é o direito eleitoral, que regula como é que vai funcionar a nossa escolha de representantes, o direito constitucional, o direito administrativo, enfim. Existem ramos específicos para coisas que são do direito geral. Como é que se faz uma lei? Existem fontes específicas para a nossa legislação. E duas, na verdade, três são mais comuns. Costumes, jurisprudência e doutrina. Aqui me permitam explicar o que é cada uma delas. Vamos lá. Nós temos a nossa Constituição Federal, que é a chamada Carta Magna. Ela diz como uma lei é elaborada, mas em nível micro, as nossas leis elas são elaboradas na Câmara Municipal. O município elabora isso. E existem tipos diferentes de leis. Talvez a gente não tenha tempo para se aprofundar muito nisso, mas o fato é que vocês têm que ter em mente que a nossa democracia ela passa pela escolha de representantes e esses representantes vão dizer como é que a gente vai, de certa forma, funcionar enquanto sociedade. E aqui a gente tem algumas fontes que fazem o jeito que essas leis são elaboradas. Uma delas, por exemplo, é o que nós chamamos de jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Lembra que eu falei para vocês que tem 3 poderes? E um desses poderes é o judiciário? É daqui que eu estou falando. As jurisprudências são decisões anteriores. Imagine que você, por exemplo, processou o seu vizinho porque ele chamou você de carne assada. E aí você se sentiu prejudicado, você se sentiu muito ofendido com isso, e você processou o seu vizinho que lhe chamou de carne assada. E aí, esse processo judicial de danos morais, nesse juiz da comarca aqui da nossa região, não deu em nada, porque esse juiz aqui já disse que esse tipo de processo não tem futuro, não vai adiante. O que acontece? Em outra situação em que seu primo processar alguém pelo mesmo motivo,
há uma tendência natural de essa decisão ser repetida. Porque há uma busca no Brasil por essas leis serem previsíveis em sua prática. Isso significa dizer que, ainda que não seja impossível um juiz decidir de um jeito e outro juiz decidir de outro jeito, a tendência natural é que essa jurisprudência ocorra e uma decisão de um seja acompanhada pelos outros. É só você pensar da seguinte forma. Isso aqui tudo é azul, certo? A ideia é que, na prática de escrever, sejam azul do mesmo jeito. Só que assim, vamos combinar que isso aqui é um lápis também, não é? Isso aqui não escreve também? Aqui a gente está falando de juízes diferentes. Então, muitas vezes, na hora de aplicar o Código Tributário, por exemplo, os juízes têm entendimentos distintos do que está lá na lei. E é isso que muitas vezes gera uma certa insegurança, e é por isso que tem tantas críticas em cima do nosso sistema judiciário. Não só por isso, mas essa é uma das razões. Só que, além da jurisprudência, a gente tem outra fonte, que é a doutrina. É, por exemplo, que intelectuais, juristas, professores de direito escrevem sobre o assunto. E esses escritos, eles são compartilhados entre os operadores da lei, os operadores do direito. E essa doutrina ajuda no entendimento do que pode vir a ser a lei. Só que, além da doutrina e da jurisprudência, nós temos os costumes. O que é um costume? Alguém me ajuda? É o hábito de você fazer alguma coisa, né? Não? Perfeito, essa resposta foi excelente. Oi? Enfim, os costumes, eles são práticas que não estão por escrito. Eles são hábitos, coisas que nós repetimos com uma certa frequência. São comportamentos que nós temos. E eles influenciam, sim, o jeito que as nossas normas são postas em prática. Se a gente voltar no tempo, não faz tanto tempo assim que, por exemplo, mulheres não eram autorizadas a votar. Se a gente voltar no tempo, não faz tanto tempo assim que, por exemplo, pessoas eram classificadas conforme sua cor para elas ocuparem um espaço na sociedade. E ainda que nós ainda sejamos carregados por costumes esses que indiscutivelmente nunca deveriam ter acontecido, mas que sim, eles fizeram parte do nosso sistema jurídico, né? Esses costumes e a mudança deles tiveram uma força tamanha para que a legislação mudasse. Então, os costumes, sim, eles são coisas muito importantes para alterar a nossa legislação. E é só a gente parar para pensar e ver alguns absurdos que em outros momentos históricos foram algo definido em lei. Eu acabei de dar 2 exemplos disso, né? Por exemplo, a escravidão e, por exemplo, a restrição de mulheres a opinarem na democracia. São costumes que, ainda bem que foram superados, nunca deveriam ter acontecido, mas já estiveram no nosso código jurídico, inclusive. E aí, é muito interessante a gente pensar sobre isso e a gente nem precisa ir tão longe. Se você voltar, por exemplo, 30 anos no tempo, acho que, 30 anos, falei bobagem agora, muito menos tempo. Mas essa discussão sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela é uma coisa super recente na nossa legislação. Ainda que, do ponto de vista prático, sempre existiu na nossa sociedade, sempre vai existir, mas o nosso código jurídico não previa essa possibilidade. Então, assim, a gente percebe o que com isso? Que é uma evolução da sociedade, que é uma maneira diferente de certa forma, conviver. E esses costumes, a partir do que a gente entende por ética e moral, acho que vocês lembram que a gente conversou sobre isso no nosso encontro presencial, esses costumes, a partir dessas duas coisas, eles mexem com o funcionamento da sociedade e, sim, alteram a legislação.
Alguma dúvida sobre isso, gente? Não? Nada? Nenhuma. Beleza. Algum comentário, alguma pergunta fora do que eu falei? Fiquem à vontade. Viu? Fiquem à vontade e não na vontade. Senhores, senhoras, eu queria entrar no nosso principal assunto da noite, que é a discussão quanto a direito empresarial. Eu vou passar esse vídeo aí, e se tiver muito baixo, eu vou pedir que vocês me alertem, mas eu vou passar esse mesmo vídeo Vou mandar para vocês no nosso grupo de WhatsApp. Vamos lá, deixa eu tentar projetar a minha tela aqui de uma maneira maior. É o nosso Cine Hollywood, primeiro filme em cearenseis. Deem uma olhada, por favor. Grande fiscal Oséias Anacleto, como vai, meu amigo? Dê uma passadinha aqui em meu gabinete. Preciso ter uma conversa particular. Só nós dois. Estou lhe aguardando. E aí, cidadão? Bom dia, posso lhe ajudar? Fiscal Oséias Anacleto. Cinema, né? O anterior não deu muita sorte. Fiscalização da prefeitura. Aquele negócio, né? Não quero tomar muito do tempo do senhor, mas é importante regularizar a situação perante os órgãos competentes fiscais do município. Se o senhor for multado, pode ser muito caro, né? E o que é que eu devo fazer? Primeiro tem que tirar o alvará. É só levar o RG e o CPF na coletoria, Tirar umas cópias, levar para autenticar no cartório. preencher os formulários da pessoa física e jurídica, Tirar 5 cópias autenticadas. reconhecer a firma Carimbar. e levar na coletoria para tirar o CGC, Recolher o DARF. É o quê? registrar tudo na junta comercial, levar na prefeitura, preencher os formulários do ISS, as guias de recolhimento do INPS, para ter PIS e PASEP, e aí o senhor dá entrada na documentação Tira o protocolo. e dá entrada na inscrição municipal, que é para depois da entrada no protocolo do alvará. Só isso? Daí, assim que o senhor receber o alvará, fica tudo regularizado. Antes era muito complicado, mas teve umas leis novas aí que facilitaram a vida dos empresários como o senhor. Tudo a favor do contrário, né? O que é que ele tá querendo dizer com isso? Deixa pra lá. O senhor é ligeirinho todo, hein? E o senhor não esqueceu nada, não? Aí depende. O senhor é um homem muito experiente, muito vivido. Pede uma ponta pra ele, abestado. Essas coisas não é comigo. E como o senhor é um cidadão de bem, o prefeito, como dono da cidade, mandou fazer uma proposta. Uma proposta. Perfeitamente uma proposta. E aí, gente? Vocês conseguiram ouvir? Sim. E aí, qual foi a sensação de vocês com esse vídeo? O que é que vocês entenderam? Vocês já tinham visto? Já viram o Cine Hollywood? Todo mundo viu o filme e tá falando sobre ele ao mesmo tempo, assim, e tá difícil, assim, de eu entender. Gente, o trecho que mais me chamou a atenção e dá uma raivinha, assim, quando a gente escuta, é a lógica do prefeito como dono da cidade. O que a gente vê aí? Vocês percebem o quê? Você tem a pessoa que está empreendendo, que está abrindo um negócio, e ela precisa de uma série de documentações, uma série de o que a gente convencionalmente começou a chamar de burocracia. E isso nos dá uma sensação de impotência, né? Parece que é tudo a favor do contrário, como o personagem diz.
Mas, ao mesmo tempo que a gente vê isso, tem um outro lado da moeda que precisa ser posto. E se fosse possível comercializar qualquer coisa de qualquer jeito? Explico. Gente, imagina que fosse possível vender rato morto no mercado. E, naturalmente, você tem demanda para rato morto, tem doido para tudo. Dia desse eu vi uma postagem de uma digital influencer que ela estava comercializando o suor dela, engarrafando e vendendo para as pessoas o suor dela. E assim, eu sei que dá um nojinho da poxa a gente ouvir isso, mas é fato que a gente tem demanda para as coisas mais esquisitas possíveis. Só que algumas dessas demandas, se tem respaldo no mercado, paciência, elas são de foro privado de cada um de nós. Mas enquanto Estado, é necessário que hajam regulamentações que protejam a saúde da população. E é por vislumbrar a proteção à saúde das pessoas que, por mais que você tivesse doido para comprar rato morto no mercado, é proibido vender esse tipo de coisa. Por mais que você tenha demanda por remédio que não está na validade, porque ele não oferece tanta segurança, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, a gente tem órgãos que precisam sim estar, vamos dizer assim, atentos ao que pode e o que não pode ser comercializado. Ou seja, há um dedo do Estado nessas ações privadas também. E é esse dedo que não permite, por exemplo, que a gasolina dispare absurdamente. É esse dedo que não permite, por exemplo, que a inflação dispare a níveis galopantes. É bem verdade que muitas vezes o Estado provoca essas coisas propositalmente ou não, mas também é bem verdade que se a gente não tivesse o Estado regulamentando tudo isso, talvez, e é bem provável que nós tivéssemos ainda mais desafios do que os que nós temos. Esse vídeo, ele, de certa forma, é uma caricatura para coisas que a gente vê na prática acontecendo. Muitas vezes a gente tem um desafio jurídico muito grande a se vencer antes da gente começar, por exemplo, a vender cachorro-quente na praça. Por quê? Porque, de certa forma, a prefeitura precisa se certificar que está tudo ok, que você não vai oferecer risco à população com a venda das suas coisas. E é muito bem verdade que alguns de vocês me ouviram falando isso e ficaram com a pulga atrás da orelha, uma vontade de me rebater, dizendo que eu estou mentindo, que a prefeitura, na verdade, ela só fiscaliza quem é adversário, que muitas vezes só há o ato de privilegiar alguns, e tudo isso, em algumas situações, sim, a gente pode enxergar que os fatos falam por si só, mas isso não é uma ação que deve ser replicada e tida como exemplo. É por isso que a gente tem que ter em mente a nossa necessidade de participar ativamente da democracia. Estamos vivendo em sociedade para isso. O conhecimento do funcionamento da sociedade não resolve todos os problemas, mas ele vai te colocar numa situação de menos dificuldade no convívio de grupo. E é sobre uma dessas coisas que eu queria discutir mais ainda com vocês hoje. Vamos lá, gente. O que é uma empresa? Aula síncrona é uma maravilha. O que é uma empresa? Eu acho que envolve tudo a empresa. Tem que conhecer, não só conhecer as leis, Perfeito. conhecer tudo para poder, né, ela ser chamada de uma empresa. Gostei da tua resposta. Uma empresa seria uma organização só que visa o lucro para o empresário? A definição mais simples e ainda assim acertada passa por isso. Necessariamente, se é empresa, envolve a busca pelo lucro. Nem todas as organizações serão empresas, porque nem todas as organizações vislumbrarão o lucro, mas se é empresa, tem uma relação direta com isso. Do ponto de vista técnico,
a gente pode conceituar uma empresa como uma pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade econômica. Aqui já tem uma definição de cara que é uma lapada seca no senso comum. Eu estou falando de alguém que não existe, mas que goza de personalidade jurídica. Explico. Você pode processar uma empresa. Você pode ser indenizado por uma empresa. Você tem relações jurídicas diretas com empresas, porque elas são pessoas jurídicas de direito. Elas juridicamente existem. E por mais que você não possa tocar em uma empresa, você se relaciona com elas todos os dias, sem pular. Mas para ser considerada empresa, além do lucro, ela precisa fazer isso com habitualidade. Em outras palavras, a empresa tem que essencialmente existir para fazer aquilo. E ela existe para fazer aquilo a partir da mobilização de trabalho, ou seja, ela desloca gente para fazer aquilo, a partir do deslocamento de capital, ou seja, recursos tanto do ponto de vista de capital quanto de insumos. Eu estou falando, por exemplo, de um carro que você tem para fazer uma empresa de transporte. Eu estou falando, por exemplo, de uma barraquinha de cachorro-quente que você tem. Eu estou falando de um funcionário que você contrata. Ou seja, você junta trabalho, capital, insumos. E você faz isso com uma certa frequência. Você faz isso com uma certa habitualidade. Sendo pessoa, necessariamente uma empresa será detentora de direitos e deveres. Ou seja, elas sim precisam ser protegidas. Ou seja, elas são sim agentes de direitos, mas também de deveres. Elas têm fins lucrativos e, para que elas existam oficialmente, elas precisam de uma autorização do Estado. Elas precisam ter o que nós chamamos de CNPJ. Eu falei sobre isso com vocês na nossa aula presencial. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Elas existem para o mercado a partir do momento que elas têm um CPF. É estilo a pessoa física em um sentido. Você nasceu, você só sai do hospital se você tiver o mínimo compromisso dos teus pais a partir do documento que eles recebem, que é o registro de nascido vivo, que você vai ser registrado. E aí, a partir do momento em que os seus pais foram no cartório e fizeram a sua certidão de nascimento, você começou a existir para o Estado de Direito. A mesma coisa acontece com a pessoa jurídica. Só que ao invés de ser o cartório para você registrar uma certidão de nascimento, a pessoa jurídica nasce a partir do empresário, quando ele, lá na Receita Federal, ou até da sua casa, quando ele abre um MEI, por exemplo. Quando essas pessoas fazem o que a gente chama de CNPJ. Quem é o empresário? Empresário é, legalmente falando, alguém que profissionalmente exerce aquela atividade com habitualidade, ele faz aquilo de maneira organizada, assumindo os riscos técnicos e econômicos. Em outras palavras, o empresário é alguém que tem riscos. Ele empresaria, ele exerce as suas atividades assumindo os riscos, inclusive por elas não darem certo. E eles fazem a circulação de produtos ou de serviços, ou até dos dois. O empresário, por definição, ele será alguém que atende esses requisitos. Deixa eu só recapitular o que eu acabei de dizer, que é o cerne principal do nosso encontro de hoje. Para ser empresa, tem que ter CNPJ. E como é que se tem um CNPJ? A partir de um passo a passo de legalização. Eu coloquei um fluxograma aí, mas em algumas categorias de empresa isso vai ser mais simples, em outras isso vai ser até mais complexo. Você começa vislumbrando a viabilidade de localização. Por quê? Porque nem todos os tipos de empreendimento podem ser feitos em qualquer lugar. Explico.
Imagine que você vai fazer um posto de gasolina. Você tem que ter autorização de órgãos de fiscalização. Você não pode estar muito perto de uma escola. Você tem requisitos de funcionamento. Em algumas cidades, tem uma legislação mais rígida, por exemplo, quanto à localização de bares. Quem define isso, por exemplo, é o plano diretor da cidade. Mas o fato é, juridicamente falando, você precisa ver se aquele local que você vai abrir sua barraquinha de cachorro-quente, é possível abrir barraquinhas de cachorro-quente lá. Você não abre qualquer coisa em qualquer lugar. Por quê? Porque se você fizer isso, você está sendo violando a possível legislação. Professor, mas você não disse, alguns minutos atrás, que o agente privado faz tudo que a lei não proíbe? Foi exatamente isso que eu disse. E eu não sei por que você achou que isso é uma contradição. Quando, na verdade, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa agora. Por quê? Porque se você colocou o teu, por exemplo, negócio de cachorro-quente num local em que não se pode comercializar alimentos, você feriu a legislação. É disso que eu estou falando. Então, não tem contradição nenhuma nessas duas coisas. A depender do teu empreendimento, você vai precisar de um contrato social mais rígido, mais elaborado. E aí você vai precisar, provavelmente, de um advogado ou de um contador para te ajudar nisso. Você vai fazer o cadastro nacional na junta comercial do teu estado, cartório de registro de pessoa jurídica, aí você vai na Receita Federal, você pega uma inscrição estadual e municipal, você vai precisar de um aval do Corpo de Bombeiros, você vai precisar de um alvará de funcionamento na prefeitura, você vai ter o cadastro da Previdência Social, você vai ter uma emissão do documento da Fazenda Municipal. Meu amigo, olha, é sangue e é nervo para você conseguir abrir o seu empreendimento. Professor, você é mentiroso que só uma peste, porque eu abri o meu MEI e eu fiz isso do meu computador. Eu fiz isso do meu celular. Meu primo fez isso para mim gastando 40 minutos. Também é verdade. Também é possível, mas veja o que eu falei desde o começo dessa explicação que vocês estão vendo aí no quadro, no slide. Depende do tipo de empresa que você vai colocar à frente. Algumas empresas têm uma classificação e uma legalização muito mais simples. Outras, você vai precisar de dar uma série de passos, por exemplo, esses que eu falei. Mas aí... Oi, pode falar. Falar não? Voltando a esse assunto aí da legislação, né? Que a empresa da família do meu esposo, a gente é ME, mas a gente está virando indústria. Perfeito, que massa, parabéns. Obrigada. A gente, antes era só o alvará mesmo, a gente ia na prefeitura e lá a gente pagava a taxa e beleza. Mas para esse ano, além da gente pagar mais imposto, né? Agora a gente só pode liberar, ele só pode liberar depois que a gente fazer o pagamento do alvará e também depois que vinha a fiscalização, tanto dos bombeiros, como o pessoal mesmo da prefeitura para poder vir, para liberar o alvará e bababá e BBB. Além de aumentar o imposto, aumenta mais coisas ainda. Então, não é tão fácil abrir uma empresa, se for passar bem direito nas leis que é para ser, não é fácil. Isso. Porque fechar é mais difícil ainda, viu? Eles vêm mesmo em cima. Sim, é verdade. A gente não pode vacilar com nada. A gente tem que pagar tudo bem direitinho, senão a fiscalização vem com força. E vem com os dois pés, é verdade. Muito obrigado por ter compartilhado essa situação. E vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Imagine que você vai construir a sua casa. Você vai construir a sua casa e a prefeitura precisa dar uma autorização para você construir ela. Você precisa ter uma certificação que a tua obra está nos conformes. Beleza. Você gosta de fazer tudo certinho, você foi na prefeitura, você tirou as certidões, você comunicou ao CREA, que é o órgão de fiscalização desse tipo de empreendimento. Show de bola. E você fez a tua obra. Mas aí, imagina que as coisas vão bem financeiramente e você acha que tua casa está pequena.
E em vez de uma casa normal, você vai construir uma casa de 4 andares. E aí pare para pensar no impacto que isso gera. Uma coisa que, de certa forma, impactava tua família, agora vai ter um impacto muito forte, talvez até no bairro. A depender de quanto for a altura dessa tua obra, ela vai impactar talvez até a cidade. Então, quanto maior o impacto que aquilo exerce, mais os órgãos de controle precisam agir dentro para ter um mínimo de certificação que está tudo nos conformes e não vai gerar problemas maiores do que possíveis soluções. Por que eu estou fazendo essa comparação com uma obra? Porque uma indústria, uma empresa de grande porte, elas vão mais ou menos nessa linha. Se você, por exemplo, contratava 10 pessoas, talvez agora você vai contratar 30, talvez agora você vai contratar até mais. Então, o impacto das tuas atividades econômicas ele vai ser bem maior. Ele vai se potencializar de uma forma que antes talvez ele não conseguisse atingir. E aí, espera-se que, a partir disso, você consiga naturalmente precisar pagar mais impostos, já que você vai demandar mais atenção dos órgãos de fiscalização. E sim, gente, eu imagino que isso dá uma raivinha da poxa, porque a gente quer fazer tudo certinho e a gente nem sempre tem o retorno, nem sempre não. Se você for pensar bem, quase nunca a gente tem um retorno proporcional ao que a gente dá, né? A gente paga sempre ISS, ITBI, a gente paga tantos impostos que a gente se sente muitas vezes ou quase sempre lesado pela administração pública, porque a gente fica com a sensação de que sempre dá mais do que recebe. Mas o impacto disso está justamente no exercício que eu passei para vocês essa semana. Se a gente já tem tanto caos, se a gente já tem tanto problema e tantas dificuldades com a administração pública em funcionamento, imagine se a gente não tivesse isso. Imagine como seria a vida sem o Estado regulando alguns dos nossos passos. Em primeira instância, eu imagino que alguns vão aplaudir e vai dizer, filé, eu não vou precisar mais doar 30% do que eu recebo, pagando impostos que eu nunca tenho retorno. E, no curto prazo, talvez isso até fosse uma coisa boa. Mas e no longo prazo? O que iria acontecer com as pessoas, por exemplo, que precisam de algum tipo de assistência? O que iria acontecer com nós mesmos em situações em que a nossa reserva de emergência, as nossas reservas financeiras, as nossas ajudas que a gente tem de redes de apoio, o que seria de nós quando isso não fosse mais o suficiente? Que a gente não tivesse uma creche para amparar os nossos filhos, que a gente não tivesse uma delegacia para recorrer em situações de furto ou roubo. Então, assim, é muito um exercício, um jogo de perde-ganha. Viver em sociedade tem desses desafios e a gente se submete a alguns sacrifícios e perda de algumas liberdades em nome justamente do bem comum e da nossa vivência de grupo. Não é fácil, mas é o que a gente tem para hoje, né? Algum comentário sobre isso, gente? Eu. Samuel, nessa parte de fiscalização, retomando lá o assunto, que eu trabalho num supermercado e todo ano tem um negócio de renovar o alvará, né, e tal. E tem gente que, como a gente trabalha no supermercado, conhece muitas pessoas e tal, não deixa daquelas pessoas que vêm fazer a fiscalização conhecer os proprietários e algumas vezes passar a mão em algumas coisas, que eu acho não certo, mas não está errado, não tem que cobrar. Então, já que ele vai cobrar de umas pessoas que ele não conhece, por que ele também não cobra das pessoas que ele conhece? Do mesmo jeito das pessoas que ele não conhece. Sempre eles passam a mão. É porque eu conheço, deixa que da próxima vez, quando vier, organize isso, entendeu? E com outras pessoas que ele não conhece, não. Você vai pagar uma multa, o valor é X, e você tem tantos dias para poder pagar. Isso já não é certo. Concordo. Mas acontece, porque eu já presenciei isso no supermercado que eu trabalho, já presenciei isso,
E eu acho isso muito, muito errado. Mas fazer o quê? E na área também daqui da família do meu esposo, a gente teve até uma reunião esses dias com um contador, que a gente tá, como tá virando indústria, a gente foi conversar com um contador, aí pra gente tirar algumas dúvidas nossas. Aí, como a gente está aumentando também, ele foi e disse, não, para vocês poderem pagar o alvará, para poder vir liberar e tal, vocês vão ter que passar exatamente qual o tamanho que está lá, porque quando a fiscalização for, eles vão medir tudo, vão ter que comprovar aquele tamanho que vocês têm, ser exatamente o que tem no papel. Porque senão vocês pagam uma multa também por causa disso. Aí eu fico pensando, lá onde eu trabalho aconteceu parecido, mas passou a mão. E aonde no outro trabalho é fácil não passar a mão, entendeu? Por ele não conhecer o proprietário. De fato, mais uma vez, eu não tenho nenhuma expectativa de falar algo para defender e contra-argumentar contigo. Muito longe disso. Se a gente começar a levantar alguns casos, todo mundo aqui já viu, já presenciou, já sofreu com algumas situações em que o serviço público deveria ter sido diferente. É um fato. Todo mundo aqui já foi mal atendido em alguma instituição pública, todo mundo aqui já foi vítima de situações como essas que você colocou com muita propriedade. Eu agradeço o teu relato, sabe? Eu acho que é importante a gente poder ter essas trocas, para a gente ter em mente que isso daqui não é teoria por teoria, a gente vivencia isso no mundo real. Vocês vão estudar lá em Fundamentos de Administração, que é uma disciplina que vocês vão ver semestre que vem, algumas teorias da administração. E uma delas é muito mal falada no senso comum, é a teoria da burocracia. Na verdade, o problema não está nas coisas não serem burocráticas. É o contrário disso. O problema está em, muitas vezes, o fato de justamente as coisas não serem burocráticas. Porque se algo é burocrático, necessariamente essa coisa é feita com impessoalidade, com profissionalismo. E aqui eu estou falando em que sentido? Eu estou falando no sentido de você tratar os seus amigos e os seus inimigos do mesmo jeito. Você, enquanto agente público, o que é que eu disse agora há pouco? Que agente público só faz o que está permitido em lei. E essa permissão envolve o que você pode e o que você não pode fazer. E isso é um fato escrachado e escancarado de que não pode haver tratamento diferente entre agentes privados por parte do serviço público. E, assim, a gente tem uma série de órgãos que deveriam, sim, agir diferente, mas não fazem. A gente tem aqui Receita Federal, Fazenda, Prefeitura, INSS. Todo mundo já ouviu falar de alguma pessoa que se deu muito mal do INSS, mas também todo mundo já ouviu falar de uma pessoa que se deu bem até demais no INSS, porque é um jogo em que os dois lados, de certa forma, não fazem 100% a sua parte. Alguns cidadãos, algumas pessoas, utilizam-se até de má fé, às vezes, para fazer coisas que são indevidas. E isso faz com que os órgãos de fiscalização, muitas vezes, tenham que ser mais rigorosos. Mas é fato, sim, é inconteste, sim, que eles precisam melhorar nesse sentido. E muitas vezes as pessoas de bem pagam pelo que as pessoas que não vislumbram o bem comum fazem. Faz parte, infelizmente. Mais alguma coisa, gente, sobre isso? Deixa eu só comentar uma coisa importante com vocês sobre... Eu queria discutir mais duas coisas hoje, antes da gente encerrar o nosso encontro. A primeira delas é: por que as empresas são importantes? Primeiro motivo: empregados e empregadores tiram o sustento deles a partir do que as empresas fazem. As pessoas conseguem se sustentar a partir do local que elas trabalham. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando de quem é carteira assinada, eu estou falando de quem emprega outras pessoas, eu estou falando de quem vende para quem emprega outras pessoas. E aí é o tópico 2.
fornecedores. Fornecedores vendem para empresas. Empresas contratam pessoas e todas essas entes vendem para quem? Para clientes. Clientes que trabalham e gastam os frutos do seu trabalho com o quê? Coisas, comprando coisas. Quem fiscaliza tudo isso? O governo recolhendo impostos, recolhendo tributos, fazendo tudo isso. A partir desse recolhimento, ele distribui isso em serviços. É bem verdade que muitas vezes não de uma maneira tão positiva, mas os governos existem para isso. Quem é impactado por tudo isso? A comunidade local. Ela tem os seus recursos extraídos. Eu estou falando de bairros, eu estou falando da cidade propriamente, que tem todo o seu funcionamento impactado por essa relação em cadeia que eu acabei de expor para vocês. Então, empresas são importantes porque elas giram a economia, giram o jeito de os recursos serem utilizados por e para todo mundo. Alguma dúvida sobre isso, gente? Algum comentário, algum questionamento? Massa. Nome das organizações. Existem empresas que elas já nascem a partir da razão social, e essa razão social é diferente do que a gente chama de nome fantasia. Eu vou dar um exemplo prático. Você pode ter uma empresa que tem um nome oficial dela lá na junta comercial e na fachada dela é um outro nome. Mas, legalmente falando, 2 princípios têm que ser obedecidos. É o princípio da veracidade e o princípio da novidade. Enquanto veracidade, você tem que, no nome da tua empresa, de certa forma, já sugerir o que é que ela faz. Um exemplo, você é o Zé dos Pães e você é uma borracharia. Do ponto de vista jurídico, isso é inapropriado. Professor, mas a gente vê isso direto, né? Gente, volta para a minha aula anterior, volta para essa. Infelizmente, no mundo real, muitas das coisas que estão na legislação não são obedecidas como se poderia ou como se deveria. Mas, o que eu estou discutindo para vocês é, em primeira instância, a nossa legislação, e aqui ou ali a gente faz comentários do jeito que a gente vê acontecendo no mundo real. E tem o princípio da novidade. Você não pode ter 2 nomes iguais na mesma junta comercial. É tanto que quando você vai dar entrada no teu nome de pessoa jurídica, você já coloca outras possibilidades, caso a junta comercial identifique que aquele nome já existe. O nome fantasia é uma espécie de apelido, como a empresa quer ser chamada. Por exemplo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é mais conhecido como simplesmente IFCE. Tem o nome de domínio e endereço eletrônico, né, que é como as empresas são encontradas na internet, e tem a questão de marca, que ela é um símbolo que representa a empresa. Esse símbolo ele pode ser registrado no que nós chamamos de INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou Intelectual, enfim. É um registro que se faz para proteger aquela personalidade jurídica de eventuais cópias ou coisas do tipo. Oi, Raquel. Quer falar, Raquel? Gente, eu percebi agora um pecado gigante, porque eu estava conversando com vocês há um tempão, e eu achei que vocês estavam vendo os slides que eu estava projetando. Eu sei que antes de eu passar o vídeo estava mostrando, depois não estava mais. Mas na próxima aula eu prometo para vocês que isso não vai acontecer mais, que eu vou estar com 2 telas e isso vai ser evitado. Mas, de maneira geral, a meta que eu tinha para a nossa conversa da noite era essa. Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma ponderação? Não? Eu vou parar a minha gravação, vou postar no nosso Moodle e... Peraí, deixa eu parar logo.